Olá, meus irmãos! No episódio de hoje vamos tratar de um assunto bem instigante. Qual será a visão do Espiritismo sobre as doenças mentais e psicológicas? Nosso irmão Gilson nos apresentou esse lindo desafio. Para isso, precisamos refletir sobre uma passagem bíblica. Vocês já estudaram a passagem sobre a cura do jovem lunático, descrita em Lucas 9? Um homem em meio à multidão clamou por Jesus, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que tenho. Eis que um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino. Jesus, o inquestionável terapeuta da alma, em sua incomensurável sabedoria, nos exemplificou a cura de diferentes enfermos, mas sempre enfatizava a mudança imediata de comportamento espiritual e moral. Ou seja, deixou claro que a transformação moral é o único caminho para a cura. Joana de Ângeles, esse espírito elevadíssimo e benemérito, nos orienta que investir em tesouros do conhecimento, na aquisição da paz e do equilíbrio interno, nos resultará a saúde indispensável para atender ao impositivo da reencarnação. E nos assevera Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura. Mas de que maneira o espiritismo pode contribuir para a integridade psíquica? As casas espíritas oferecem algum atendimento às pessoas que manifestam transtornos de ordem psíquica? Para isso, para ser atendida na casa espírita, a pessoa precisa ser espírita? E as casas espíritas adotam algum conceito multidisciplinar quanto ao atendimento daqueles que apresentam transtornos de ordem psicológica ou psíquica? Então, gostaria de aprender um pouco mais sobre esse tema? Então fique conosco. Grande abraço. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Espero que estejam tranquilos, tudo em paz. Hoje estamos muito felizes porque vamos apresentar novamente, ou melhor, vamos apresentar um novo podcast. E desta vez com um tema muito instigante: saúde mental e espiritismo. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu moro em Montes Claros, sou juíza de direito nesta cidade e sou espírita há muitos anos. Quero enviar a todos um grande abraço e dizer que hoje teremos um convidado muito especial para responder a uma cartinha também com conteúdo muito especial. Primeiramente, quero rogar a Jesus as bênçãos de luz e de paz para o nosso trabalho, para o nosso palestrante convidado hoje, e quero agradecer pelos demais temas, pelos demais convidados que aqui já se apresentaram, todos exercendo a boa vontade e com o objetivo único de divulgar a nossa querida doutrina espírita. Cartas de Luz é um projeto que nasceu com este objetivo de divulgar a doutrina espírita. É um projeto que teve esse nome porque para relembrar e para homenagear dois ícones do espiritismo, Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Então, sem mais delongas, eu quero convidar e tenho o imenso prazer de convidar para estar aqui conosco hoje, Derne Oliveira. Bom dia, Derne. Tudo bem com você? Bom dia, olá a todos. É um prazer enorme estar com vocês.
Esperamos que possamos contribuir de alguma forma para esclarecermos ou para compreendermos melhor essas questões de integridade psíquica do ponto de vista do espiritismo e do ponto de vista também da psicologia de um modo geral. O Derne, meus amigos e amigas, ele tem um trabalho intenso na doutrina espírita. Para vocês terem uma ideia, ele é diretor da TV Espírita Nosso Lar, ele é logoterapeuta, ele é vice-presidente do Centro Espírita Ernesto Dantas, em Vitória da Conquista, na Bahia. E também é palestrante espírita. Então, Derne, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui conosco. Se você quiser acrescentar alguma referência ao seu trabalho, fique à vontade. A gente agradece mais uma vez, isso é muito importante e parabenizamos a todos vocês que estão envolvidos neste projeto. Quanto mais a gente busca esclarecer, mais a gente está de alguma forma consolando e dando a oportunidade às pessoas de ressignificarem suas vidas. Necessariamente, o caminho nem sempre é a religião ou a religiosidade, mas um caminho que todos nós podemos convir que seja necessário para a nossa evolução, com toda certeza que é o espiritualizar-se, é tornar-se uma pessoa melhor. É uma Sem pessoa que dúvida. possa viver de bem-estar com a vida e consigo próprio. Bem-estar com os outros, bem-estar com a natureza, bem-estar com, o seu próprio, com a sua própria missão, ou seja, se autodescobrir, se auto-evangelizar, perceber-se a que veio a este mundo. Então, de qualquer maneira, nós não somos proselitistas, não visamos defender esta ou aquela teoria, mesmo eu sendo espírita, em que as pessoas têm que compreender o espiritismo como uma porta, digamos assim, como se costuma utilizar por aí, de salvação. De forma alguma. Todas as portas são válidas. Então, o espiritualizar-se é um caminho que leva o indivíduo a se autotransformar. Esse processo só é possível se Sem dúvida. auto-percebendo, se auto-compreendendo. Este é o caminho. E Isso é espero que a verdade. gente possa contribuir de alguma forma para esclarecer e consolar e ajudar de alguma forma uns aos outros. Derne, eu vou ler aqui a nossa cartinha. Como nós já sabemos, nós lemos aqui uma carta de alguém que nos faz questionamentos para indagar ao convidado acerca da visão ou da explicação que o Espiritismo lhe daria e que ele pudesse ficar saciado na sua dúvida. Então, nos diz aqui o Gilson, que é o remetente desta carta. Boa noite, Rosana. Meu nome é Gilson. Sou estudante de enfermagem e o meu sonho é poder ajudar e atender de forma diferenciada e mais humanizada os meus futuros pacientes. Trabalho atualmente em uma clínica que atende pacientes com transtornos mentais e psicológicos. Atualmente tenho convivido com um grupo de amigos, sendo que cada um pertence a uma religião diferente. Interessei-me pelo Espiritismo porque as explicações que um dos amigos que é espírita sempre traz quando é indagado sobre qualquer assunto, são bem sensatas, lógicas e, sobretudo, mostram uma visão diferente e mais ampla, o que aguça ainda mais a minha curiosidade. Observo que ele não tem grande conhecimento da doutrina espírita, mas é uma pessoa muito acolhedora e inspira muita paz por onde anda. Vejo o carinho e o tratamento diferenciado com que ele cuida dos pacientes que são acolhidos na casa de saúde onde trabalhamos, razão pela qual comecei a sentir vontade de conhecer mais o Espiritismo. Gostaria de começar entendendo um pouco sobre o que a doutrina espírita pensa sobre as doenças mentais e psicológicas. Em seguida, ele faz as seguintes perguntas. 1.
Podemos fazer uma distinção entre a saúde mental no passado e nos dias de hoje? 2. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para a integridade psíquica? 3. As casas espíritas oferecem algum atendimento às pessoas que manifestam transtornos de ordem psíquica? Se positiva as respostas, é necessário que a referida pessoa seja espírita? 4. Ainda se positiva a indagação acima, as casas espíritas podem adotar um conceito multidisciplinar quanto aos atendimentos ou acolhimentos que venham a promover em relação àqueles que apresentam transtornos de ordem psicológica ou psíquica? E despede-se dizendo: muito obrigado, fiquem todos com Deus. Gilson. Então, Derne, te passo a palavra e da forma que você achar melhor. Se você achar melhor, ir explanando. Se você quiser parar e a gente ler a questão seguinte, da forma que você entender que seja mais fácil, melhor. Fique à vontade. Acho que seria interessante a gente responder uma questão por vez. Então, Sim. eu vou à primeira questão, aí depois você formula a segunda novamente, que aí vai ficar mais fácil até para os internautas acompanhar a nossa linha de raciocínio. Em primeiro lugar, quero agradecer aí ao internauta que teve a boa vontade, a gentileza de explanar um assunto que para nós é de suma importância. Então, o próprio Gilson aí já mostra, como nós costumamos dizer no meio psicológico, uma flexibilidade emocional muito grande. Então, as pessoas flexíveis emocionalmente são aquelas pessoas que estão buscando se autoconhecer da mesma forma que estão buscando alternativas diversas sem aquela rigidez. Por isso que nós chamamos de flexibilidade emocional, ou agilidade emocional, como queiram atribuir. E isso é muito importante, a gente só agradece a esse internauta que tem a boa vontade de trazer essas questões à tona, porque talvez muitos que estão assistindo tenham as mesmas dúvidas, ou nós próprios, por que não, também temos essas mesmas dúvidas, e afinal de contas estamos num processo de aprendizado recíproco. Por que eu digo recíproco? Porque não há professores, todos somos de alguma forma aprendizes. Vamos nos inspirar naquela velha frase de Sócrates, dita há cerca de 500 anos antes de Jesus: só sei que nada sei. Ou seja, aquele que acredita que sabe de tudo é o que menos sabe. Esse é que está no estado de ignorância. Aquele que percebe que conhece muito pouco, que está em busca de conhecimento, é por isso que Sócrates atribuiu essa frase a si próprio, de só sei que nada sei. Então, essa primeira questão aí que ele fez, se podemos fazer uma distinção entre saúde mental no passado e nos dias de hoje. Mas, Gilson, com certeza, as coisas evoluem e é evidentemente que do ponto de vista daquele que aplica a técnica, ou de como a técnica é conhecida, ou como os problemas são aparecidos e interpretados, é bem diferente do que nós temos hoje. Mas do ponto de vista também das próprias dificuldades, da integridade psíquica do indivíduo no passado, referente ao seu contexto histórico, ela também sofre um progresso, com toda certeza, relativa à época de hoje. Vamos, assim, ser mais claros. Quando a gente vai tratar desses assuntos de saúde mental, a gente fica a se questionar dentro de nós se essa questão da saúde mental é algo que o indivíduo possa tê-la simplesmente porque ele está espiritualizado, ou seja, porque ele promoveu a sua reforma interior, ou porque ele está buscando, dentro de um contexto levar uma vida saudável. Então, isto, com toda certeza, é possível e depende de nós. Mas nós temos contextos também que não dependem unicamente de nós quando a gente vai pensar da questão do lado biológico, onde certas dificuldades do nosso organismo físico impede a manifestação do nosso organismo psíquico, por assim dizer, e a gente encontrar algumas dificuldades. Em todas as épocas, a gente vai ver essas distinções de situações. Se a gente for para o lado religioso, por exemplo, a gente vai encontrar lá em Êxodos, que provavelmente são lições trazidas há 4.000 anos atrás, por esta data,
onde lá no capítulo 22, no versículo 2, por exemplo, está lá a recomendação de como a pessoa se comportar e ter uma saúde do ponto de vista espiritual, portanto também mental, diante de uma situação difícil. Quando lá se é recomendado que se um ladrão entrar à sua casa e você, por acaso, matá-lo ou por acaso você provocar sangue, ou seja, naquele indivíduo, por causa dessa situação, que você saiba conviver com isso. Mas logo em seguida, no versículo 3 já está dizendo o quê? Se for de dia, ou seja, se você estiver percebendo, tiver novas condições de como agir, de como fazer diferente, lá se utiliza a questão do sol para fazer esse esclarecimento, já diz que se você fizer assim e agir dessa forma, você não terá a mesma, assim, a intenção que você assim fez não será de qualquer maneira bem vista aos olhos de Deus. Então veja que é uma situação antiga, trazida para o nosso contexto de hoje, a gente vai perceber, por exemplo, na questão de O Livro dos Espíritos, que é um livro que foi escrito em 1857, onde Allan Kardec formulou inúmeras perguntas que os espíritos, através de médios, as responderam, vai tratar dessa mesma questão já de forma diferente. Então, veja aí, passado quase 4.000 anos depois, aliás, diferente não, de uma mesma proporção, colocando que a intenção está em tudo nos nossos atos. Então, saúde mental, vista de uma forma, assim, do ponto de vista do indivíduo, daquilo que ele pode promover para si próprio, com toda certeza que isso é diferente de como você se coloca nos dias de hoje, diante das circunstâncias. Vamos aqui citar, por exemplo, outro exemplo. Na Idade Média. A Idade Média, as crianças não eram tratadas como nós a tratamos hoje. As crianças na Idade Média eram vistas como pequenos adultos e desde cedo já caíam nos labores da vida. E esse tratamento e essa relação pai, filho, sociedade era como se nós chamássemos de quê? Entre aspas, pequenos adultos. Mas perceba que do ponto de vista de hoje, as crianças já têm, de certo modo, um tratamento diferenciado, onde se busca instruí-las, onde se busca prepará-las para as adversidades da vida e muitas vezes causa até alguns transtornos por excesso de cuidado dos pais. Mas o que eu quero chamar a atenção dessa distinção entre passado e futuro da saúde mental, no caso das crianças, apenas focando nesse exemplo, que crianças daquela época, com toda certeza, tinham suas repressões, tinham suas dificuldades, mas a sociedade assim não permitia e nem as tratava. Então, aquilo que se manifestavam era, por assim dizer, curado ou digamos assim, também passado por cima, sem se perceber muito ou se dar muita importância às situações a quais as crianças vivem. Hoje, a gente já percebe, por exemplo, que uma criança que está hiperativa, com déficit de atenção, a chamada síndrome de TDAH, já são cuidadas, levadas para terapias e assim por diante. Então, há distinção nítida e clara. Outro exemplo, trazendo agora, para dentro do nosso ponto de vista, enquanto logoterapeuta, de uma situação mais específica, psicológica. A época que Freud lançou as suas ideias sobre o inconsciente em Viena, era uma sociedade que vivia reprimida sexualmente. Era uma sociedade onde as mulheres, por assim dizer, viviam o pudorismo, onde as roupas, de alguma forma, eram colocadas para que não se expusesse a mulher. Então, de certo modo, do ponto de vista sexual, essa repressão fora muito bem identificada por Freud, ao ponto de perceber que ali havia estados de neurose devido essas coisas acumuladas, reprimidas dentro de si. Mas no mesmo contexto, época de Freud também, o Adler já percebia a questão do poder, da relação, dessa vontade de se manifestar e, ao mesmo tempo, reprimi-la, causaria problemas dentro do indivíduo. E na mesma época, igualmente, percebo que ali estava Viktor Frankl, já trazendo a questão da vontade de sentido como uma coisa, por assim dizer, entre aspas, primordial, onde o indivíduo só se estaria bem, só se superaria as suas dificuldades quando ele buscasse desenvolver a sua vontade de sentido pela vida. Então, essas questões, a gente percebe, elas diferenciam com o tempo. E nós temos que ter cuidado muito com os ismos.
quando a gente começa a achar que a biologia, ou seja, o biologismo, possa explicar tudo. Quando a gente começa a achar também que o psicologismo começa a explicar tudo. Quando a gente começa a achar também que o espiritualismo possa explicar tudo. Então, esses pontos de vista dos ismos são muito delicados. Hoje nós percebemos, e é a nossa linha de trabalho, é que a gente entende o ser como tridimensional. Um ser físico, um ser psíquico e um ser espiritual. O espiritismo tem essa visão. Ele traz outras conotações quando se trata dessa questão do ser espiritual do ponto de vista da saúde mental. Já traz os processos das dificuldades nessa transição de uma existência para outra, chamadas reencarnações. Já traz também essas dificuldades do ponto de vista das insistências dos espíritos em não procurar se melhorar e persistirem no erro, e assim por diante, que é o que nós chamamos desse intercâmbio entre o mundo de lá com o mundo de cá, as ditas obsessões. Então, tudo isso é possível, mas a gente tem que tomar o cuidado dos ismos. Então, para compreender melhor essa questão dos ismos, vamos aqui dar mais um exemplo. Por exemplo, quando a gente fala de TDI, que é uma disfunção de identidade do indivíduo, ela é possível sem que haja ali a interferência de um espírito? Com certeza que sim, mas precisa ser analisado. Da mesma forma como há os casos que as TDIs, se verificada melhor, possam ser casos nítidos de condomínios espirituais, ou seja, de possessões, de subjugações, onde espíritos coabitam e se manifestam ali através da pessoa que está com aquela disfunção. Então, esses casos sempre têm que ser analisados com cuidados, serem vistos, pesquisados e serem tratados. Então, portanto, esses conceitos de multidisciplinaridade, onde tudo possa se aplicar para ajudar, para se compreender a natureza humana, é sempre bem visto. Então, vamos agora à nossa segunda questão. A segunda questão: de que maneira o Espiritismo pode contribuir com a integridade psíquica das pessoas? Muito bom. Muito boa pergunta, porque não somente o espiritismo, a psicologia, a biologia, todas as ciências, por assim dizer, têm essa tarefa de contribuir com o bem-estar, com o progresso, com a melhoria do indivíduo. O espiritismo é uma dessas vias. É o que nós comentávamos ainda há pouco. A religião não é o único caminho que leva o indivíduo a se elevar-se, ou seja, a se melhorar-se, a melhorar-se, perdão. É, Esse caminho da religiosidade também, daquele que vive a prática religiosa, também é um caminho. Mas necessariamente a gente pode dizer que o espiritualizar-se não é uma porta no sentido que tem que ter a via da religião ou da religiosidade. Ela é apenas um caminho. Então, o Espiritismo também traz a sua colaboração, porque ela bate naquela tecla, sobretudo, da reforma moral, do indivíduo modificar-se por dentro, essa sua reforma interior. A gente poderia acrescentar, além disso, que se nós não entendermos que isso é possível, que isso é algo que não deva se dar com o indivíduo, o que acontece? Nós ficamos a praticar as nossas fugas psicológicas. Então, a gente não se autoencontra, ou, aliás, não se encontra consigo próprio, não se percebe, não se conhece, então passa a viver as suas neuroses, as suas dificuldades de como lidar com essa situação. Outro caminho que dentro do espiritismo a gente costuma bater na tecla que como sendo uma das ideias que deva prevalecer dentro de nós nessa mudança é a chamada autoevangelização. Muita gente acha que a nossa missão é evangelizar as pessoas. Na realidade, a nossa missão é nos autoevangelizarmos. Nos melhorando, nós com toda certeza vamos melhorar o ambiente à nossa volta. Mas quando a gente foca no processo apenas de evangelizar, ou seja, ser útil a alguém, estamos esquecendo de sermos úteis a nós mesmos, portanto, não vai surtir o efeito. Quando Jesus diz, amai o próximo como a si mesmo, ou seja, dedicai, fazer aquilo que também você gostaria que fizesse para si. Outro caminho que a gente tenta
entender dentro da doutrina espírita é a questão do atendimento fraterno. Isto é algo que a doutrina espírita, nas casas espíritas, trabalha com muita propriedade. Inclusive, são oferecidos cursos pela Federação Espírita Brasileira, onde as pessoas compreendem melhor como fazer esse acolhimento, onde a pessoa chega ali de alguma forma precisando, com as suas demandas psicológicas, ou com suas demandas biológicas, ou com suas demandas de ordem espiritual, de um modo geral, com suas demandas de ordem existencial, e nesse atendimento fraterno, as pessoas são ali acolhidas, então se aplica passes, se trabalha com água fluidificada, indica-se a pessoa a implementar o evangelho em sua casa, não no sentido daquele evangelho estritamente espírita, mas no sentido de você buscar com seus pares, com as pessoas que estão à sua volta, naquele ambiente que você vive, harmonizar-se. Geralmente estabelece-se um horário, porque nós sabemos que tanto nós quanto os desencarnados, ou seja, os espíritos que estão comprometidos nesse trabalho, tanto quanto com aqueles que também estão comprometidos com o trabalho de ajudar o próximo, tem seus horários, tem seus afazeres, não é tão diferente. Então, geralmente se indica que se comece no horário, termine-se em um horário específico, para que haja convergência, para que haja disciplina, para que haja seriedade no tratamento com aquilo. Fora disso, a gente percebe também, dentro das casas espíritas, trabalhos que as pessoas são, através dos livros de oração, ou através das reuniões específicas de vibração em favor daquela pessoa. Então, esse é um trabalho que tem uma ajuda também do ponto de vista psicológico, porque ali você, enquanto espírita, no atendimento fraterno, você acolhe, você dá aquele primeiro passo de entender, de fazer essa triagem e, por assim dizer, dentro da casa espírita, funciona dessa maneira, encaminhar, caso se perceba algum problema de ordem biológica, a um clínico específico, ou se perceber que a pessoa tem alguma disfunção de ordem psicológica, que precisa de um tratamento, fazer um encaminhamento. Então, de qualquer maneira, esse atendimento fraterno na casa espírita é o pontapé inicial. Vamos Perfeito. então à terceira pergunta. E ele pergunta, nessa mesma pergunta, ele desdobra, dizendo o seguinte, perguntando o seguinte, nesse caso, né, e você já respondeu sobre o atendimento fraterno que as casas espíritas oferecem, mas ele quer saber se somente as pessoas espíritas têm esse acesso, ou se qualquer pessoa pode ser atendida numa casa espírita através de um atendimento fraterno. E também em que consiste especificamente o atendimento fraterno que as casas espíritas oferecem. É importante, Gilson, você tocar nesse assunto, porque na casa espírita não existe a ideia de proselitismo, ou seja, de converter, convencer alguém de uma ideia. Isto não existe por parte de nós espíritas, do ponto de vista da doutrina, ou seja, do ponto de vista da codificação espírita através de Allan Kardec, ou daqueles que vieram depois, os espíritos como André Luiz, Emmanuel, por assim dizer, ou os médicos como Divaldo Franco, Chico Xavier, a quem a gente possa citar aqui de exemplo. Não existe essas prerrogativas no sentido de querer que alguém tenha essa simpatia, ou esse conhecimento, ou esse abraço à doutrina, para que possa participar desses trabalhos. De forma alguma. O ser humano é visto como um ser humano, ou seja, ele não é visto como alguém que é protestante, alguém que é católico, alguém que é evangélico, alguém que é ateu, de forma alguma. Por isso que está dizendo, atendimento fraterno. Ele é proporcionado a todos, toda e qualquer pessoa que possa querer ir a uma casa espírita, porque precisa de alguém para ouvi-lo, que precisa que alguém lhe proporcione um passe, é como um abraço fraterno que se dá a um amigo e que muitas vezes não se diz nada. Então, só que, com o tempo, essas coisas vão se modificando. E com o tempo, as especializações vão se aprimorando. Então, hoje, algumas casas espíritas já proporcionam um trabalho mais especializado com a ajuda de profissionais. Por exemplo, em dias específicos, algumas casas têm atendimento social com psicólogos que, de forma gratuita, é bom
a gente colocar, Rosana, e bater muito nessa tecla, que nenhuma casa espírita busca fazer cobrança por qualquer que seja o tratamento. Ele é gratuito. Então, alguém procurar uma casa espírita para ser atendido, do ponto de vista do atendimento fraterno, não se exige dele que frequente, que esteja ali participando ou compreendendo a doutrina. A ideia é de acolhê-lo, saber quais são as suas demandas, as suas dificuldades. E dentro daquilo que nós conhecemos do ponto de vista espiritual, buscamos dar-lhe a devida ajuda, o devido auxílio. E naquilo que é de ordem psíquica ou biológica, também da mesma forma as casas espíritas já proporcionam essa ajuda encaminhando. São inúmeras casas que fazem esse tipo de trabalho. Por exemplo, eu aqui presto serviço a uma casa espírita chamada Núcleo Espírita Lar de Sara, em Vitória da Conquista, Bahia, onde ela, todo sábado, ela tem 6 psicólogos que fazem atendimento psicológico, portanto, sem nenhuma conotação religiosa, para as pessoas que ali procuram. Como também tem um médico que é voluntário que atende nessa referida casa, sem nenhuma cobrança de ambas as partes, no sentido de fazer exames, fazer encaminhamentos, ou fazer prescrições, ou de alguns diagnósticos dentro da especialidade dele. Então, é possível conciliar esse trabalho de assistência social, de assistência psicológica, de assistência religiosa em um mesmo lugar. Sim, é possível e, de forma alguma, Gilson, o Espiritismo está preocupado em transformar ninguém em espírita, muito pelo contrário. A ideia nossa é, como nós da logoterapia, é humanizar as nossas relações, seja ela do ponto de vista biológico, psicológico ou espiritual, nas suas referidas profissões que lidam com essas questões. Por exemplo, nas questões médicas, nas questões psicológicas, nas questões espirituais do ponto de vista daqueles que estão ali no cuidado com o próximo, seja um pastor, um padre, um palestrante espírita, um dirigente de uma casa, não importa. É humanizar, é acolher, é dar algum subsídio, alguma possibilidade de que o indivíduo se fortaleça, que ele se reconecte consigo mesmo. Ele precisa reconectar-se consigo mesmo. Ele reconectando consigo mesmo também, ele está apto a se reconectar com o outro, ele está apto a se reconectar com a natureza, ele está apto a se reconectar com Deus. Então, esse triplo aspecto do indivíduo e da sua reconexão consigo, com o próximo e com Deus, é possível quando você busca auxílio. Isso é muito importante. Todos nós precisamos de terapias. Todos nós precisamos de atendimento fraterno. Quem de nós, em algum momento, não está ali em uma situação que alguém possa nos dirigir uma palavra e querer consolar-nos ou esclarecermos sobre aquilo que a gente está passando? Da mesma forma, o quanto que a gente não pode também ser útil. Vejam um exemplo aqui que nós espíritas costumamos dar durante as palestras, tomando como exemplo o Chico Xavier, a quem nós compreendemos um discípulo que seguiu, entre aspas, ao pé da letra, praticamente todos os ensinamentos de Jesus. Alguém muito esclarecido, alguém muito bondoso, alguém de um nível que transcende a nossa realidade de hoje. Mas o próprio Chico Xavier, em uma determinada época, ele próprio disse que estava se sentindo assim um pouco acabrunhado, pouco triste. E aqui a gente abre um parênteses para dizer que a pessoa se sentir deprimida, a pessoa se sentir triste, a pessoa se sentir ansiedade, não é sinônimo necessariamente de que a pessoa está doente. Faz parte do processo. Faz parte do processo nosso enquanto seres humanos. Aquele processo em que a lagarta está se metamorfoseando na borboleta é um processo, é preciso vivenciar aquilo. Não podemos chegar lá e tirá-la do casulo, porque ela não se transformará numa borboleta. Então, esse processo ao qual nós vivenciamos e sabemos ressignificar os momentos que nós estamos passando por dificuldade, vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Então, fechando esse parênteses, voltamos à questão de Chico. E ele se encontrava numa situação assim parecida, e ele questionou a Emmanuel, ou solicitou dele. É bem interessante essa lição, que ele diz a Emmanuel que você tem muita amizade com Maria, a mãe de Jesus, e eu queria uma palavra de consolo, ou talvez um estímulo, sei lá, e faz parte da nossa natureza, nós somos seres humanos. Em algum momento a gente se sente com aquela necessidade de carinho, de aconchego, é normal. E Emmanuel disse, tudo bem, eu vou falar com ela e vamos ver o que ela tem para lhe dizer.
Passado um tempo, diz o próprio Chico Xavier, isso é bem curioso, é uma lição muito boa para cada um de nós, é um puxão de orelha, Rosana, para cada um de nós, é uma carapuça que a gente tem que colocar nas nossas cabeças. Passado um tempo, o Emmanuel retorna e diz: Pronto, Chico, trouxe a mensagem que você tanto queria. Nossa, imagine como o Chico não ficou alegre, como o Chico naquele momento não pegou uma caneta, um papel, se preparou. Nossa, a mãe de Jesus traz uma mensagem. E tem quantas vezes nós, e desculpe estar fazendo esses parênteses, porque o tema de hoje é integridade psíquica, saúde mental, e quantas vezes nós também não nos colocamos nessa situação em que precisamos de um estímulo exterior para que a gente modifique. Ora, a grande lição é a gente aprender a produzir esse estímulo interior dentro de nós para a gente nos mantermos melhores e ter condições de nos melhorarmos a cada dia. Então, assim Chico se colocou. E Mano ditou. Escreve aí, Chico, o que ela diz. Tudo passa. E Chico ficou a se questionar. Pronto. E depois, o que diz ela? Tudo passa. E assim disse por 3 vezes, tudo passa. Percebeu? Que esse aprendizado do tudo passa está muito ligado à nossa saúde mental, está muito ligado à situação em que a gente se coloca diante da vida. Por que algumas pessoas, porque se sentem deprimidas, vão dizer que estão deprimidas? Vou aqui, apenas para encerrar essa questão, trazer um outro exemplo da logoterapia que vai facilitar a gente perceber como isso acontece. Certa feita, perguntado a alguém por que ele estava dizendo que se encontrava deprimido, ele respondeu: estou deprimido, me sinto deprimido e procurei um determinado ismo, ou seja, uma determinada escola de tratamento psicoterapêutico, em que disse que eu estava deprimido. E, de fato, assim, eu me sinto deprimido. Nós, na logoterapia, chamamos isso de iatrogenia. O que é iatrogenia? É quando um profissional, ele, ao atender alguém, ele precipitadamente diagnostica ou traz um conceito que aquela pessoa que está diante dele acaba absorvendo. Mas essa iatrogenia também acontece nas nossas relações o tempo todo com as outras pessoas. A gente acaba acreditando, ou o nosso próprio cérebro, aí vem a questão da neuropsicologia, ou das neurociências nos ajudando, o nosso próprio cérebro se acostuma com aquela zona de assim se colocar nas dificuldades como se aquilo fosse bom para nós, porque a gente assim ensinou o nosso cérebro a se comportar. Então, essa pessoa, ao dizer estar deprimida, fora dito para ela o contrário. Interessante, eu não a vejo com deprimida. Pelo contrário, eu te vejo como uma pessoa muito feliz. Ora, essa pessoa, de propósito, provocou uma outra iatrogenia. Um provocou a iatrogenia dizendo que a pessoa estava deprimida, ruim. O outro provocou a iatrogenia dizendo você está feliz. E a pessoa diz, não, eu não estou feliz, eu não estou bem. E aí foram perguntar para essa pessoa, que a ideia era essa. Por que alguém absorve um conceito que é ruim, porque alguém disse e complementa o que ela está querendo dizer, que estava numa situação de depressão, enquanto que o outro está dizendo que está num momento de euforia, de alegria, ela assim não quer se identificar. E foram lhe perguntar, e como você sabe que você está deprimida? A pessoa não soube responder. Então você sabe, ou tem algum momento na sua vida em que você se encontrou feliz ou que se sentiu feliz? Você pode fazer a comparação de qual desses estados é o que você sente agora? Então perceba que é muito curioso essa forma da gente lidar com as situações. Vamos então à próxima questão. Ele indaga aqui, eu acho que você até já começou, já respondeu, mas é sempre interessante isso que ele está perguntando. Se as casas espíritas podem adotar um conceito multidisciplinar quanto aos atendimentos ou acolhimentos que venham a promover em relação àqueles que ali se apresentam com transtornos de ordem psicológica ou psíquica? Muito bom, Rosana. Então veja que nós não falamos em nome da doutrina espírita. Eu sou Dernio Oliveira, estou falando do meu ponto de vista, como eu assim entendo.
E embasado, evidentemente, naquilo que Kardec nos ensinou, ou seja, que nos apontou. Então, a doutrina espírita não estava pronta e acabada porque Kardec publicara aquelas questões referentes ao século XIX, com a ciência do século XIX. Então, os espíritos trouxeram respostas àquela época referente ao contexto do momento em que se vivia o mundo. Passado esse tempo, já vai 166 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, a ciência avançou. Há muitos progressos nisso do ponto de vista tecnológico e mesmo do ponto de vista é, psicológico, das ciências psicológicas, por assim dizer, e principalmente da neuropsicologia. Então percebam que aqueles apontamentos dados por Kardec naquela época estavam corretíssimos quando ele dizia: se a ciência avança em determinado ponto, acompanha. Se ela traz informações as quais são necessárias, complementares, não há problema nenhum de se aplicar. Evidentemente que tem que se ter todo um cuidado, todo um estudo conjunto para não descaracterizar o trabalho de uma casa espírita, obviamente, e nem perder a sua finalidade, o seu foco, que é tratar da natureza, da origem, de como dá-se relações do mundo dos espíritos e como nós, que somos espíritos, na condição de encarnados, se encontramos. E como essa relação se dá com o mundo espiritual, que seria a comunicabilidade com o mundo dos desencarnados. Então percebam que estas questões são muito importantes e podem ser trazidas para a casa espírita. Então bato nessa tecla. Eu, Dernio Oliveira, dentro do movimento espírita, sou um defensor de que essas práticas multidisciplinares, complementares, possam fazer parte, sim, dos trabalhos oferecidos dentro da casa espírita. Como eu citei ainda há pouco, eu próprio participo de uma aqui na minha cidade que oferece esses tipos de serviços de assistência psicológica em dias específicos, como também a assistência clínica, médica, em dias específicos, com profissionais da área. E nem por isso a casa deixa de ter os seus atendimentos fraternos específicos do ponto de vista do tratamento oferecido pela, entre aspas, terapia espírita. É muito válido, é muito bem-vindo. Não há dúvida nenhuma que quando nós estudamos a questão 370, 372 e 375 de O Livro dos Espíritos, a gente vai perceber lá, bem claro, os espíritos dizendo para Allan Kardec, à época, abre parêntese, quando a psicologia ainda não era uma ciência fundamentada, fecha-se parênteses, afirmando que o cérebro, o nosso organismo, tem influência sobre o nosso psiquismo e sobre o nosso espírito. Perceberam? E vice-versa. Mas que o predomínio está do espírito, das suas escolhas, da sua capacidade de modificação. A ciência hoje não diz o contrário. Então, nós não podemos dizer que a neurologia vem aqui afirmar que todas as desordens, das nossas disfunções, são de ordens biológicas. Com toda certeza que não. Essas disfunções, essas desordens de ordem biológica influenciam o psiquismo. O psiquismo também, com as suas disfunções, com as suas dificuldades, seja por influência do meio, das relações com as pessoas, ou pela sua própria forma de como ele fora criado, como ele interpretou, de como a sua personalidade se formou, ele também vai reverberar no organismo físico. E da mesma forma, do ponto de vista espiritual. Então, portanto, no meu entender, é valiosíssimo essa contribuição que se faz e que algumas casas espíritas já começam a abrir as portas. Evidentemente que alguns que não assim entendem e percebem que esses espaços podem ser diferenciados. Mas eu particularmente não vejo, porque nós estamos trabalhando com o indivíduo do ponto de vista tridimensional. O físico, o psíquico e o espiritual. Somos seres encarnados, portanto, estamos em um organismo físico psíquico, ou seja, um indivíduo que se complementa, que forma sua personalidade também pela influência do meio, pela sua herança genética, dos seus antepassados e assim por diante.
inserido dentro desse contexto daquilo que nós somos, um ser espiritual, vivemos uma experiência no corpo de carne. Apenas essa é a diferenciação. Então, estas ciências, com toda certeza, uma vez complementadas, abraçadas, conjuntamente, vão auxiliar muito as pessoas. Este é meu ponto de vista e eu não apenas defendo, como eu assim me comporto e faço porque eu presto esse serviço gratuito em atendimento psicológico, em um caso espírita específico aqui da minha cidade, onde a gente tem mais outros trabalhadores lá que também assim o fazem e tem ajudado muitas pessoas. E independe de quem seja, de qualquer que seja a religião da pessoa, esse atendimento será proporcionado. Olha, Derne, é muito interessante esse ponto de vista, né? Porque justamente por isso é um trabalho também solidário. É a solidariedade em ação que o Espiritismo promove, né? Já que, como você ressaltou 2 ou 3 vezes, e é importante ressaltar isso, já que não há cobrança de qualquer natureza nesses atendimentos. Então, esses profissionais, eles renunciam às suas atividades, né, nas quais são cobrados emolumentos, taxas e honorários, etc., para prestar um trabalho de amor, de doação do seu tempo, do seu conhecimento, da sua bondade, da sua compaixão por aquele que sofre. Então, realmente eu também penso que tendo a casa, tendo condições, tendo trabalhadores, né, profissionais aptos, né, e que queiram, né, se dedicar, queiram prestar esse atendimento, isso é maravilhoso. E nós estamos a E como cada a gente dia. pode negar, e como a gente pode negar, por exemplo, Rosana, a qualificação profissional? Então a Sim, gente estaria de encontro ao que o próprio Kardec diz, que a gente acompanha exatamente. a ciência. Essa ciência da psicologia, ela se desenvolveu e ela evoluiu ao ponto que nós estamos hoje. Então eu vou aqui dar um Exatamente. exemplo prático, objetivo, para que os internautas possam nos entender melhor. Digamos que você procura uma determinada casa espírita em um atendimento fraterno, em que você diz que está ouvindo vozes. Há uma voz interna a lidar com você e você está em um processo iatrogênico, lembra da questão da iatrogenia que eu toquei há pouco, de que as pessoas à sua volta estão começando a dizer que se trata de espírito, ou de demônios, ou de obsessores, não importa. E te recomendo que vá numa casa espírita. E aí você chega no atendimento fraterno, então está diante de alguém, vamos supor que fez o curso, mesmo pela FEB, tem compreensão, tem a melhor coisa que possa ter para quem faz atendimento fraterno, é capacidade de acolhimento, de doar-se, de receber o indivíduo. Esse é um passo importante. Mas talvez aquele indivíduo que vai ali, ele não está com a demanda de ordem religiosa ou de ordem espiritual propriamente dita. Vamos aqui ser bem mais claros. Então, digamos que você chegue lá e você diga desta forma e que alguém precipitadamente pratique a atrogenia, ou seja, comece a entender ou explicar que essas questões de obsessão espirituais estão ocorrendo com o indivíduo, então você pode vir a agravar ainda mais o quadro. Então, enquanto que um profissional da ajuda não quer dizer que não vai se chegar a essa conclusão, mas vai trabalhar com maior cuidado, com maior capacidade de investigação. Então, vamos dar um exemplo aqui, dentro da técnica a qual nós da logoterapia aplicamos, que a gente percebe o indivíduo enquanto 3 dimensões, psíquica, física e espiritual. Então, ao você chegar com o indivíduo que está com esse nível de conversação, dizendo que está passando por essa problemática, é preciso se investigar, em primeiro lugar, a questão física. Você está com a taxa alta de sódio, você tem hipertireoidismo, já fora feito exame com clínico ou com neurologista específico para descartar essa possibilidade de estar causando alucinações provocadas por causa de uma disfunção de ordem neurológica ou de ordem de substâncias químicas no seu organismo? For descartada essa possibilidade, então essa possibilidade terá que ser revista ou vista, caso não tenha sido feita. Um segundo fator é a questão psicológica. Então você vai tratar o indivíduo estar diante de um trauma, de um estresse,
de algum problema ao qual esteja enfrentando, alguma dificuldade consigo próprio, uma crise existencial, para que ele possa estar tendo esses embates consigo próprio, provocando esses níveis de fugas, digamos assim, psicológicas, esses níveis de distorções cognitivas da realidade à sua volta, ou disfunções mesmo, ao ponto de fragmentar parte da sua personalidade? É possível que isso esteja acontecendo? Então tem que ser investigado, tem que ser estudado. Como também tem que ser investigado, daí os espíritas também estão bem qualificados para isso, para compreender se ali há também manifestações de ordem espiritual. Então veja que o tratamento requer essas etapas, passo a passo, com muito cuidado, com muito profissionalismo e principalmente com aquilo que nós dizemos ainda há pouco, com muita fraternidade, com muito acolhimento. Então percebam que o simples fato de alguém procurar ajuda porque está com determinado problema, ou acreditar que esteja com aquele determinado problema, que necessariamente realmente aquele seja o problema. É preciso investigar, trabalhar essas questões. Então, portanto, o conceito de multidisciplinaridade, esse conceito é muito útil. Quer ver outro exemplo mais prático, tirando e fugindo do conceito espírita? Quando alguém vai fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, as clínicas hoje trabalham com o conceito multidisciplinar, porque ali não está somente um médico que vai fazer a cirurgia, ali está também um psicólogo que vai tratar do indivíduo para ele saber lidar com essa questão antes do operatório e do pós-operatório, de como ele vai se compreender dentro desse novo contexto na sua vida. Então veja que as questões de multidisciplinaridade estão presentes em todos os aspectos. Uma criança que está lá com TDAH, alguém que está passando por esse tipo de problema, então tanto um psicopedagogo como um pai que precisa de uma terapia, então tudo é somado para agregar, para facilitar o entendimento no sentido de ajudar cada vez mais as pessoas. Então, Rosana, nesse contexto, nesse sentido, como é válido a gente trabalhar de forma multidisciplinar, embasado, sobretudo, na ciência, e embasado, sobretudo, no amor ao próximo. Nós, da logoterapia, chamamos isso de uma capacidade de autotranscendência, de se autotranscender, de doar-se. E quando a gente assim se coloca, a gente encontra um melhor sentido na vida. Será que a gente está tão equivocado quando dizemos que isso, na logoterapia, entre aspas, é uma regra? Mas dentro do Espiritismo também vem Joana de Ângeles e diz que o indivíduo solidário não é solitário. Exatamente. Ele se encontra consigo mesmo, com os outros e com o ser, com Deus, com a natureza, o nome que queiram dar. Quem é solidário não é solitário. Então perceba que dentro da própria doutrina espírita, principalmente nas obras de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, esses conceitos psicológicos de um ser integral, de um ser que é visto desse ponto de vista e ampliado dessa forma, é muito útil. Então, do ponto de vista da psicologia também, a gente percebe que todas ajudam umas às outras. Desde a psicanálise, desde a gestal, desde qualquer uma das humanistas, não importa, são complementares. Então, por que também não agregarmos os conceitos da neurociência, que vê a questão dos comportamentos nossos, baseado nas estruturas cerebrais, de como isso se forma? Então, tudo é complementar. Então, teríamos que separar as coisas também, e os neuros a trabalhar com a questão cerebral? Não. Hoje tem os neuropsicólogos que trabalham com a parte neurológica e com a parte psicológica concomitantemente. Da mesma forma, o espiritismo é assim que eu compreendo. Podemos trabalhar, e eu acredito que devemos, porque somos seres tridimensionais. Estamos aqui na condição de encarnados, temos problemas de ordens biológicas, psíquicas e espirituais. Então, elas têm que ser integradas, têm que ser trabalhadas concomitantemente. Oderne, eu acho que nós vamos ter que fazer um segundo capítulo dessa nossa conversa, porque realmente é um assunto muito amplo, muito vasto. É um oceano, né, de informações, e a gente está só pensando, ainda não mergulhou, ainda está pensando lá na praia, olhando, né, para aquela profundidade toda.
É muitíssimo interessante tudo isso, né, Dani? E especialmente da gente pensar que se a casa espírita, por exemplo, ainda não tem condições, né, de ter esse atendimento multidisciplinar, ela oferece os tratamentos que ela no momento tem, que é esse acolhimento, é exatamente a água fluidificada, porque vai tranquilizar, ou a própria indicação para aquele paciente, né? Se ele já faz um tratamento psicoterapêutico, se ele já é atendido por algum psicólogo, ou talvez até por algum psiquiatra, etc. Mas é necessário que a gente avance mesmo, né? Cada vez mais na fraternidade, na solidariedade, na busca dessa compreensão maior, que a gente vai chegar com certeza a ter esse sentido de vida que Viktor Frankl sempre defendeu e que constitui, enfim, né, você disse e sabe disso muito bem, né, na logoterapia. Então, que nós todos, né, possamos nos inspirar nas lições dele, nos demais estudiosos, né, e que possamos voltar a falar nesse assunto que nos interessa muito. Não interessou aqui ao internauta e aos demais, e a mim também, e a todos nós, né? A gente quer beber mais do seu conhecimento. A gente quer que você compartilhe mais conosco. Por isso, nós vamos te convidar novamente. Se você sentiu à vontade aqui, se você achou interessante, já fica o convite, fica só para marcar a data, a nova data. Com certeza. E talvez o A novo gente tema. agradece. E esse internauta que mandou essa carta aí para você, Rosana, Sim, o Gilson, como ele é da área da saúde, a gente pode fazer a analogia ou uma metáfora, como queiram escolher, com relação ao que nós estamos conversando aqui. Por sim, exemplo, nós espíritas nos convencionamos a dizer que somos, dentro de uma casa espírita, um pronto-socorro. sim, Então, veja, a questão de um pronto-socorro não é um fato apenas de posicionamento humilde diante da situação. não, Nós, enquanto pronto-socorristas, digamos assim, não somos os médicos. sim, Não somos os médicos. Queira Deus que a gente esteja ali nesse pronto-socorro na condição daquele que trabalha em serviços gerais de limpeza. sim, Queira Deus que estejamos na condição daquele auxiliar técnico, como instrumentista, durante um ato cirúrgico. Mas a clínica se opera do lado de lá, do ponto de vista daqueles que estão qualificados, especializados no tratamento da demanda do ser humano enquanto espírito que é trazido para aquela casa. Então, durante a reunião mediúnica, a gente se posiciona, a própria casa espírita se posiciona, mas nós podemos também, e isso não seria falta de humildade, avançarmos, nos especializando, nos qualificando melhor para servir a espiritualidade. Isso a gente não precisa ter essa falsa humildade em dizer que nós não podemos. Claro que nós podemos. O próprio Kardec, os próprios espíritos disseram que nós estamos fadados a evoluir. Estamos em busca da evolução. Então, sim, hoje, se eu estou na condição de um auxiliar técnico de enfermagem, amanhã eu não posso estar na condição de um enfermeiro, amanhã eu não posso estar na condição de ser um médico que está especializado em um determinado tipo de trabalho e está dentro de um centro cirúrgico promovendo e salvando a vida de pessoas, com toda certeza. Então, dentro da casa espírita, se a gente abre as portas, não tem esse pré-julgamento, não tem esse obstáculo dentro de nós, fechando para que os profissionais adentrem e possam exercer esse tipo de atividade, com toda certeza que virão. Recentemente eu ouvi de amigos que são de outro estado aqui queixando dessa possibilidade que existiam profissionais da área que não estavam podendo trabalhar com os seus conhecimentos lá onde a pessoa disse que estava atuando em uma casa espírita. Eu aconselhei que pudesse chamá-los, ver um dia que esse atendimento pudesse ser oferecido. Então, se nós estamos dentro de um pronto-socorro e a gente se qualifica, com toda certeza que nós vamos estar melhor amparados pela espiritualidade, aliás, estaremos amparados pela espiritualidade e estaremos melhor qualificados para sermos úteis para aquele processo. Então, vejam, você senta em uma mesa mediúnica, você precisa fazer também terapias enquanto médico para perceber as suas demandas de ordem psicológicas, para você saber lidar com o seu próprio processo de intercâmbio com o mundo espiritual. Por que não? Então, o espírito leva alguém até ali.
nós acolhemos. Mas nós encaminhamos a espiritualidade para que eles façam um processo clínico, terápico, do ponto de vista espiritual, em uma cidade espiritual que a gente conhece como Nosso Lar e tantas outras, ou por postos de saúde que são encaminhadas essas pessoas. Então, é claro que a gente tem que ter humildade e nos colocarmos como aquelas pessoas que estão naquele campo de aprendizado, mas isto progride, isto melhora. A gente pode ampliar as nossas ferramentas, se qualificar melhor, para aqueles que são trazidos ali já tenham pelo menos alguém com entendimento, com compreensão mais aperfeiçoada, multidisciplinar, onde possa também ajudar no processo. Então, até quando ficaremos somente na condição de serviços gerais? Então, alguém que está na condição de serviços gerais, dentro de um pronto-socorro, ele próprio não pode dizer, tanto que eu gostaria de um dia ser médico, e conjuntamente, enquanto ele trabalha como serviços gerais, ele não pode estar se especializando, fazendo uma faculdade, formando-se em medicina e depois se especializando em determinada área, com toda certeza. E com toda Verdade. certeza que aquele que um dia fora alguém que estava lá trabalhando nos serviços gerais, passado-se um tempo, pode estar na condição de estar operando, praticando uma cirurgia, sendo um profissional específico de uma área. É assim como eu compreendo que o trabalho possa ser. A gente tem que se complementar, a gente tem que ser multidisciplinar, a gente tem que ser profissional. Tudo embasado na fraternidade e nos conceitos científicos, obviamente, porque senão a casa espírita perde a sua característica quando alguém achar que determinada prática terapêutica é útil para isso e aquilo outro. Nós estamos falando das terapias reconhecidas experimentalmente, ou seja, do ponto de vista científico, que tem ajudado e tem contribuído para a integridade psíquica da humanidade. Então, perceba que essa integridade psíquica vai ajudar-nos a termos uma integridade espiritual. Então, não basta a gente trabalhar somente nosso QI, nosso coeficiente intelectual. Vai nos adiantar de quê se a gente não trabalhar o que é? O nosso coeficiente emocional. E o que vai adiantar também de a gente ter autocontrole, trabalhar nosso coeficiente emocional, se a gente não trabalhar nosso coeficiente espiritual, o chamado QS. Então, são tudo uma contribuição e cada um de nós está apto, com toda certeza, desde que se interesse, que o queira fazer, e assim conseguirá. Moderne, muitíssimo obrigada, te agradeço imensamente, estamos muito felizes, eu estou particularmente feliz em conhecer você e, como eu já disse, quero tê-lo de volta aqui e devolvo a você a palavra para as suas considerações finais, já que o tempo nosso, infelizmente, está acabando, né? Eu, Rosana, só tenho a agradecer a você pelo convite, ao mesmo tempo que parabenizar e persista nesse trabalho. É muito importante. Quando você traz pessoas aqui para você conversar sobre determinado assunto específico, é muito bom para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que estão interagindo conosco, também compartilhem uns com os outros este tipo de aprendizado saudável, humano. Então, se a gente tiver que escolher uma palavra, não tem outra senão gratidão. Agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de sermos úteis de alguma forma para nós mesmos, para o próximo. Isto é que traz sentido às nossas vidas. Como a gente vai encontrar sentido em nossas vidas sendo útil apenas para nós mesmos? Então, para finalizar, relembramos algo que dentro do Espiritismo se bate muito na tecla. Quando a gente tenta interpretar aquelas palavras de Jesus de conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos libertará. Dentro do Espiritismo, nós interpretamos desta forma: conhecereis a verdade, tendes conhecimento, se aprofundei do ponto de vista intelecto, da razão, com toda certeza, para que você não seja movido por pensamentos automáticos, desequilibrantes, como um piloto automático, ser mais reflexivo, ser mais científico. Conhecereis a verdade. Mas para conhecer essa verdade, entramos no segundo aspecto: sinta. Que importância tem conhecermos, sermos didáticos, sermos pessoas que sabem disso e daquilo outro, mas se não sentimos isso que estávamos dizendo, para que aconteça a terceira possibilidade. Então, se a gente conhecer, sentir, com toda certeza que a gente vai vivenciar.
o conhecer, sentir, vivenciar. Esse tríplice aspecto é importante para que a gente tenha valores de atitude, baseados nos nossos valores de experiência, baseados nos nossos valores de criatividade, que tenhamos isto dentro de nós internalizado. Porque assim, para onde quer que a gente vá, em qualquer situação, nesta ou em outra existência, neste plano da vida ou no outro plano da vida, a gente seja de fato pessoas verdadeiras. Então, só tenho a agradecer e quando aparecer uma próxima oportunidade, será para nós um enorme prazer que aqui estaremos de volta. Gratidão a Gratidão, todos. Derry. Nós queremos, então, finalizando, agradecer a todos os que nos assistiram, que irão nos assistir, e convidá-los a interagir conosco. O nosso e-mail é cartasdeluz.moc@gmail.com. Faça suas perguntas, dirija-nos uma cartinha e nós teremos o prazer de convidar alguém altamente qualificado para respondê-la. Muito obrigada a todos. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde. Muito obrigada.